Nessa reflexão de hoje eu quero que você imagine essa cena comigo, um cenário de terror, gente se agarrando em restos de madeira do navio que havia naufragado, outros quase já sem vida, paralisados pelo tremendo frio daquela água frígida e salgada do mar. Atônitos, marinheiros, soldados e prisioneiros se misturavam e tornavam-se do mesmo tamanho diante do assombroso desespero depois que o navio afundou. Por fim conseguiram chegar a salvos em uma ilha. Portanto, a ilha que chegaram era totalmente desconhecida por eles e habitada por bárbaros, como eram chamados os nativos daquele lugar. Este quadro que acabamos de traçar mentalmente é um breve resumo de um acontecimento narrado pelo médico Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele, Lucas, juntamente com Paulo e outras pessoas, viajando para Roma, enfrentaram uma grande tempestade no mar. O navio não aguentou a pressão, afundou e eles foram parar em uma ilha chamada Malta, ainda nessa época muito desconhecida e habitada por nativos. Mas ao contrário do que se esperava quando chegaram, os nativos eram pessoas boazinhas e receberam muito bem os recém-chegados em seu terreno. Acenderam a grande fogueira, aqueceram os visitantes e se mostraram amigos e hospitaleiros. Mas em um determinado momento, quando Paulo, um dos viajantes, foi procurar gravetos para alimentar mais a fogueira acesa pelos nativos, veio de repente uma cobra, fugindo do calor do fogo, e picou a mão do apóstolo. Os nativos se assustaram, começaram a pensar que a deusa Justiça, como eles acreditavam, estava tentando castigar a Paulo e os problemas que vieram lhe acometer, como o naufrágio e agora a picada da cobra, eram a vingança dessa furiosa deusa. Para eles, o fato de Paulo ter sido picado por uma cobra venenosa fosse um sinal que ele seria um homem do mal. Aí esperaram então que Paulo caísse duro ou que a sua mão ficasse inchada. Mas nada disso aconteceu. O veneno da cobra não fez efeito no braço do apóstolo e então os bárbaros radicalmente mudaram de opinião. Foram de 0 a 1000. Agora, quando viram que a picada da cobra não afetou a Paulo, começaram a aclamá-lo como um grande deus. Ou seja, de um homem mau sendo castigado por forças divinas, o apóstolo passou a ser rotulado como Deus, segundo o julgamento dos nativos. Resumindo para você, os bárbaros daquela ilha eram muito bonzinhos e cheios das melhores intenções, mas mudavam precipitadamente de opinião o tempo todo, porque eram inconstantes, acreditavam em tudo que viam e ouviam, eram pessoas boas, mas com informações erradas. E eu disse tudo isso até agora só para chegar a essa conclusão com você. Hoje na nossa sociedade, principalmente na religião, temos um povo muito bom e com as melhores intenções, mas que tem informações muito distorcidas e por isso se iludem com facilidade e se cedem espontaneamente a qualquer promessa que lhe aparece. Muitos acreditam no que todo mundo diz, se entregam quase sempre ao engano da maioria. E por isso sofrem e se decepcionam muito, principalmente na religião. Muitas pessoas que acompanham são pessoas simples, inocentes, pessoas boas, mas por causa do medo, da fragilidade, da vontade de vencer na vida, se dão às fábulas e às mentiras pregadas em nome de Deus ou em nome de melhorias fantasmagóricas. O mundo está evoluindo muito, mas infelizmente a linguagem de muita gente continua sendo a linguagem do uga-uga, dos nativos bonzinhos que buscam fazer a coisa certa, mas da maneira errada. O nosso país é um lugar de muita superstição, onde os mitos se alastram com toda facilidade, e aí que entram os manipuladores, aproveitam a fragilidade e abusam da inocência de um povo muito bom e hospitaleiro, mas que em muitos casos ainda precisa aprender o idioma da crítica e da dúvida. Acreditar em tudo sem antes pesquisar e questionar é o grande problema. Por isso termino aqui essa breve reflexão te sugerindo a renovar a linguagem do seu conhecimento. Tem muita besteira sendo feita em nome da fé, e a sua alma não pode ser cobaia dos que já sem alma usam da fraqueza e simplicidade dos outros para fortalecerem os seus ninhos de mentiras e ostentações. Aquele abraço para você, vem comigo que no caminho tudo se explica.